Eu quero falar a respeito de um assunto muito importante e muito relevante essa manhã. Nos últimos dias, nós observamos uma desvalorização da parte do povo de Deus concernente ao ouvir, obedecer e praticar a palavra de Deus. Isso é muito sério, isso é muito importante, isso é muito relevante. Devemos ser guardativos, devemos ser conservadores, radicais, quando a gente fala a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser cumprida pela metade. A palavra de Deus não deve ser observada em partes. Não, meus ouvintes. A palavra de Deus deve ser cumprida 100%. Ultimamente, a nossa sociedade vive uma desvalorização, uma perca de valores. É muito difícil hoje em dia observarmos os valores do conservadorismo sendo pregado em nosso meio. Não há mais respeito. As pessoas não respeitam mais as autoridades. Os filhos não respeitam mais os pais. As ovelhas não respeitam mais os pastores. Os jovens não respeitam mais os mais velhos. Os cabelos grisalhos de uma pessoa não é mais valorizado como antes. Eu fui criado em um ambiente que minha mãe me ensinou a respeitar os mais velhos, a tratar com respeito, tratar como sim senhor, como sim senhora, com toda a observação de respeito que deve ser tratado. Mas com a evolução da tecnologia, as pessoas deixam de escutar os conselhos dos pais para escutar os conselhos do amiguinho da internet, do conselheiro da internet, do que está expressando a sua opinião na internet. E então estão perdendo os valores da vida. E o mundo está entrando em caos. O mundo está perdendo os limites. Os valores estão perdendo, estão sendo desvalorizados. E isso é uma grande problemática. Porque uma sociedade que perde os valores está fadada ao fracasso. E quando isso vem para a igreja, quando isso vem para o meio do povo de Deus, é muito perigoso. Porque em Malaquias diz que Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os princípios estabelecidos por Deus são imutáveis. Os princípios que Deus estabeleceu desde o início são imutáveis. Talvez você diga para mim, mas eu acho que não é assim. Eu acho que deveria ser dessa maneira. Eu acho que deveria ser desse jeito. Eu acho que deveria ser dessa forma. A questão não é o que tu achas. A questão é o que Deus diz. E ultimamente, irmãos, sem nenhum pudor e sem nenhum temor, as pessoas tocam nos ungidos de Deus e falam mal dos profetas. Olha em 1 Crônicas, capítulo 16, em seu verso 21, olha o que Deus disse: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis
os meus profetas. Não sou eu que estou dizendo isso, é Deus que está dizendo. Davi, sendo rei de Israel, traz consigo esse princípio estabelecido por Deus. E Deus coloca Saul na mão de Davi. Davi estava com Saul nas suas mãos. Saul ainda era rei. Deus permite que Saul caia nas mãos de Davi. Saul havia perdido a sua moral, a sua ética, por não respeitar princípios. Saul quebrou os princípios estabelecidos por Deus. Saul quebrou os princípios que foram estabelecidos por Deus, princípios de honra, princípios de respeito à autoridade, não respeitando a autoridade do sacerdote Samuel. Então ele quebrou princípios. E agora, diante de Deus é rejeitado, pois a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Deus falou para Samuel: até quando você terá dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? 1 Samuel capítulo 16. Davi sabia de tudo isso. Mas o que Davi diz? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi está dizendo: eu não posso tocar no ungido de Deus. Isso é princípio. Hoje em dia, irmãos, não existe mais esse princípio de temor. E as pessoas tocam nos ungidos de Deus, falam mal dos profetas, maltratam os servos de Deus. Obedeça a princípios. Você não é amiga do mundo, você não é amigo do mundo. Não se espelhe no mundo. Honre o seu pai, honre a sua mãe. A Bíblia diz, o mandamento de honra é tão forte, mas tão forte, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus diz: honra o teu pai, honra a tua mãe, os teus dias na terra serão prolongados. Respeita os ungidos de Deus, não maltrata os ungidos, não fala mal de ungido, não toca no profeta, não toca no ungido. Mesmo Saul estando com a vida errada, mesmo Saul estando com a vida toda bagunçada, mesmo Saul sendo rejeitado por Deus, Davi obedece os princípios de dizer: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Porque ele sabia que se ele tocasse no ungido, ele iria pagar o preço. Quem ia tratar com Saul era o próprio Deus. Aleluia. Quem trata com ungido é Deus. Se o teu pastor não está te agradando, fala com Deus, conversa com Deus. Não participa de rodinhas para falar mal de sacerdote. Não participa de encontros para falar mal de profetas. Não participa de reuniões aonde o nome que é citado é o nome do teu pastor. Estão tocando no ungido, estão tocando no profeta, e Deus vai cobrar, porque é um princípio estabelecido por Deus. Não toque no ungido, não fale mal dos meus profetas, foi Deus quem disse. Mas cá para nós, seja sincero, seja sincera. Esse princípio estabelecido por Deus tem sido respeitado nos últimos dias? Tem sido obedecido nos últimos dias? E sabe o que acontece, pessoal? Tem muita gente sofrendo aí, que não consegue saber qual a razão do sofrimento.
Talvez os hospitais estejam cheios de pessoas pagando preço porque um dia falou de um ungido e tocou num profeta. Mas ela olha para si, olha para Deus e diz: Senhor, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Senhor, o que foi que eu fiz para estar pagando esse preço? Senhor, eu não fiz nada. Talvez o que é nada para você é muito importante para Deus. O que para você é coisa irrisória, o que para você é nada, para Deus é alguma coisa. Para Deus é importante. O que Saul fez para ser rejeitado por Deus? Quebrou um princípio. Não respeitou o sacerdote Samuel. Não obedeceu às leis. Quebrou um princípio. Para Samuel, para Saul, ele não fez nada. Para Saul, ele fez uma coisa boa. Para Saul, ele estava dizendo: não, eu não fiz nada demais. Eu só fiz o que eu quis fazer. Eu só não respeitei um protocolo estabelecido. Eu só quebrei uma regra. Só foi isso. É só uma coisinha. Isso não tem nada não. Ele esqueceu, mas Deus não esqueceu. E ele foi rejeitado por Deus, porque para ele foi uma coisa pequena, mas para Deus foi uma coisa grande. Quando você olha para a vida de Davi e a vida de Saul e compara a vida desses dois homens, você vai concordar comigo que Davi pecou muito mais do que Saul. Davi matou, Davi adulterou, Davi usurpou, Davi matou o marido da mulher, tomou a mulher. Davi mentiu, Davi enganou, Davi era um assassino sanguinário. A Bíblia diz que as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Ele não podia nem levantar uma casa para Deus, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Diz a Bíblia que Davi matava milhares, era um homem sanguinário, um homem de sangue. Mas ele não foi rejeitado por Deus, pelo contrário, ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele respeitava princípios. Ele respeitava princípios. Cuidado para você não estar pagando um preço porque você fala mal de profetas. Cuidado para você não estar pagando preço porque você fala mal de ungido. Cuidado, você talvez o preço que você está pagando, o que para você não tem nada não, o que para você é coisa pequena, o que para você, não, isso não tem nada não. Cuidado, que são as pequenas coisas que vão tirar as pessoas do reino de Deus. É aquilo que você diz que não tem nada não, é aquilo que você diz que isso é besteira, talvez é isso que vai te tirar do reino. Ah, bispo, mas eu não concordo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Fale com Deus. Fale com Deus. Senhor, mostra ao pastor. Senhor, fala com o bispo, fala com o apóstolo, fala com o sacerdote. Deus, eu não concordo com a postura do meu líder. Ore. Peça para Deus mudar o coração. Peça para Deus fazer a obra, mas não fale mal. E não aceite as pessoas dentro da tua casa levando maldição. Não aceite as pessoas dentro da tua casa falando mal de ungido, falando mal de profeta, falando mal de sacerdote. Quem trata com ungido é Deus. Cabe a mim e a você ser como Davi. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Eu não empresto meu celular e nem a minha boca para compartilhar pecado de ninguém, muito menos queda de sacerdote. Quem trata de ungido é Deus. Quem trata de profeta é Deus. Quem trata de sacerdote é Deus. Como disse Davi, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Que Deus abençoe você, meu ouvinte. Hoje foi o dia da palavra profética. Tenho certeza que esta é a palavra que Deus queria falar com você.
A gente precisa de respostas. Muitas vezes estamos enfrentando dificuldades e que a gente não sabe de onde que advém essa dificuldade. A gente não sabe de onde que advém essa prova. Então Deus nos dá respostas. Quando alguém procurar você no WhatsApp para falar mal do seu pastor, responda o seguinte: vamos orar, minha irmã. Vamos colocar na mão de Deus. Vamos entregar nas mãos de Deus. Se o teu pastor está fazendo algo que não está te agradando, fala com Deus. Entrega na mão do Senhor. Ora, porque Deus tem poder para mudar o quadro e a situação. Que Deus abençoe você, meu ouvinte. Que o Eterno te abençoe. Que Ele te dê vitória. Não pague um preço que não é para você pagar. Obedeça princípios. Obedeça os princípios estabelecidos por Deus. E Deus vai te abençoar poderosamente. Que o Eterno te abençoe. Que Ele te guarde, que Ele te livre, que Ele te proteja. Obedeça essa palavra. Não toque nos ungidos. E nem maltrate. E não fale mal dos profetas. Porque quem trata com ungido e com profeta é Deus. Deus vai tratar. E trata como Deus trata. A Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era um sacerdote que perdeu a visão. Literalmente Eli estava cego. Cego espiritualmente. Cego em visão. Mas em momento algum, você vai ver na Bíblia, Samuel tentar contra Eli. Pelo contrário, você vai ver na Bíblia Samuel obedecer Eli, ser submisso a Eli, respeitar o sacerdócio de Eli. Quando a gente cumpre princípios, quando a gente cumpre princípios estabelecidos por Deus, Deus cumpre promessas. Tem muita gente que quer ter as promessas se cumprindo na vida delas, mas não quer cumprir princípios. Que Deus abençoe você, viu?